Seguimos repercutindo a guerra no Oriente Médio aqui no Jornal da Manhã. Conversamos agora ao vivo com o Major Rafael Rosenstein, porta-voz do Exército de Israel, a quem eu já agradeço a participação e a gentileza da entrevista. Bom, Major, eu queria começar a nossa entrevista te perguntando, inicialmente, lá na semana passada, nos primeiros ataques ali, pareciam focados bem na estrutura de produção nuclear iraniana, mas com o passar dos dias, a gente viu que os alvos acabaram incluindo também áreas residenciais, instalações de energia, de petróleo, prédios públicos. É possível, nesse momento, afirmar qual é ou quais são os objetivos de Netanyahu? Antes de mais nada, um bom dia, obrigado pelo convite. Os alvos israelenses são somente alvos militares para alcançar um objetivo muito simples, que é desmantelar a ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel. O Irã diz claramente que o Estado de Israel tem dias contados, exige a destruição do Estado de Israel, chama o Estado de Israel como câncer para a humanidade. Nós não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo possa possuir a arma de destruição em massa mais perigosa do mundo. Isso é o que nós estamos fazendo nessa guerra. Nossos alvos são as instalações nucleares para o programa nuclear do Irã, são os mísseis balísticos do Irã, que são mísseis teleguiados, que têm a possibilidade de carregar um alto valor de explosivos, até uma tonelada de explosivos. O Irã já lançou mais de 300 mísseis em direção ao território israelense nesses últimos dias, e a grande diferença é que, enquanto o exército israelense visa somente alvos militares, somente lideranças militares do Irã, somente instalações nucleares, mísseis balísticos do Irã, o Irã visa descaradamente zonas urbanas, áreas residenciais de Israel. Por isso que nós vimos nos últimos dias que, infelizmente, 24 pessoas morreram pelos ataques iranianos, cerca de 600 pessoas ficaram feridas por causa dos ataques iranianos, e isso só mostra para todos nós que não podemos permitir que o Irã possa chegar numa situação que tenha um armamento nuclear. Tentam imaginar como seria a situação nesse momento se o Irã tivesse bombas nucleares. O Irã estava a um passo de conseguir 15 bombas nucleares. O Irã já tem os materiais necessários e já tinha tomado a decisão para para produzir essas 15 bombas nucleares, era questão de dias. Então, o Estado de Israel fez o que qualquer país soberano que dá valor à sua população faria nessa situação, que é agir para desmantelar uma ameaça existencial imediata para o Estado de Israel. Major, como é que eu atinjo esse objetivo à medida em que, se eu tenho lá as usinas nucleares e eu atingir, por exemplo, o cenário de produção, eu posso ter, um vazamento radioativo que possa afetar a região e o entorno, e sabe-se lá onde mais. Que é a mesma preocupação que a gente teve na guerra Rússia e Ucrânia, com a usina de Zaporizhzhia. Então, como é que a gente pode dizer que Israel vai conseguir tirar o Irã dessa possibilidade de ter um programa nuclear em busca de armas atômicas sem a destruição do seu complexo? Por onde passa esse sufocar do Irã para que não volte a tentar produzir usinas nucleares, como diz o exército de Israel? Israel é o único país do mundo que teve a necessidade de, em algumas oportunidades, atacar outros regimes que estavam caminhando para a produção de armamentos nucleares para evitar a extinção do Estado de Israel. Nós fizemos isso em 1981 no Iraque, nós fizemos isso em 2007 na Síria, e nós não tivemos outra alternativa a não ser fazer isso nesse momento de 2025 no Irã. Essa guerra não é contra o povo iraniano, essa guerra é contra o regime do Irã, um regime que o ódio a Israel, o ódio ao povo judeu é muito maior do que o amor a seu próprio povo. E é por isso que eles montam suas usinas nucleares em zonas urbanas no Irã sem se preocupar com o seu próprio povo. É por isso que eles utilizam os recursos que eles têm somente visando o ódio e como colocar em prática a destruição de Israel em vez de cuidar de sua própria população. O exército israelense está agindo de uma forma cirúrgica para atingir somente os alvos militares sem causar danos à população civil. E é por isso que nós avisamos a população civil a evacuar as zonas que serão atacadas
pelo exército israelense, e nós estamos agindo de uma forma precisa e cirúrgica para que os danos a civis sejam os mínimos possíveis, porque eu volto a afirmar, essa guerra não é contra o povo iraniano, essa guerra é contra o regime totalitário do Irã, que com certeza o povo iraniano será muito mais livre, será muito mais feliz quando o regime iraniano totalitário não governar mais esse país. Agora a pergunta do nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. Major, bom dia para o senhor. Eu queria entender o seguinte, agora há pouco houve uma manifestação do exército israelense afirmando ter controle total sobre os céus de Teherã. Eu queria entender exatamente o que isso significa, até porque a gente sabe, né, se há um controle total, se é à distância, se é com a presença de caças israelenses, e claro, os caças não podem ficar voando para sempre, né? Então, por quanto tempo que isso pode se sustentar? É uma ótima pergunta. O controle total não é somente em Teherã, o controle total é em todo o Irã. Em primeiro momento, nós conseguimos atingir o controle total dos céus da parte ocidental do Irã até Teherã. Nesse momento, nós temos o controle total, nós temos superioridade aérea absoluta em todo o Irã. Nós, nesse momento, conseguimos agir no Irã em relação à nossa força aérea da mesma forma como podemos agir no Líbano e na faixa de Gaza. Nós fizemos nos primeiros dias dessa guerra, nós conseguimos desmantelar o sistema de defesa aérea do Irã para que nós possamos agir de uma forma livre, com superioridade aérea absoluta no Irã. Nós estamos agindo para desmantelar uma ameaça imediata do Irã, atacando tanto a liderança militar do Irã. Nós já eliminamos o chefe de Estado-Maior, o comandante da Guarda Revolucionária, o comandante da Força Aérea. Nós liberamos para a publicação que eliminamos também o comandante da unidade de inteligência do regime do Irã e mais dezenas de líderes militares iranianos. Nós eliminamos mais de 9 cientistas iranianos que estavam envolvidos com o programa nuclear do Irã, e nós vamos continuar fazendo tudo o que for necessário para desmantelar essa ameaça. Inclusive, nós ontem eliminamos 1/3 das plataformas de lançamento de mísseis balísticos do Irã, e foi por isso que o Irã só conseguiu lançar somente metade dos mísseis que estavam planejando lançar na última leva de mísseis ontem à noite aqui em Israel. Nós vamos continuar agindo de uma forma precisa, cirúrgica, baseada em nossas informações de inteligência, para que os objetivos dessa guerra sejam alcançados, porque nós não temos outra opção. Se nós não tivermos sucesso nessa guerra, a consequência é o fim do Estado de Israel. Nós não podemos permitir que o regime tão perigoso que é o Irã consiga alcançar um armamento de destruição em massa. Major, eu vou insistir na questão de como tirar o Irã de um programa nuclear que ameace Israel. Em outras palavras, seria uma troca de regime, ou seja, retirar a teocracia iraniana na sua avaliação? Veja bem, o Estado de Israel é um Estado democrático de direito. As forças de defesa de Israel atuam de acordo com as diretrizes do governo de Israel. Nós, nesse momento, estamos atuando de acordo com o objetivo da guerra que foi instruído pelo governo israelense, que é desmantelar uma ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel. E para isso, nós estamos atuando para desmantelar os mísseis balísticos do Irã. O Irã possuía até os últimos dias cerca de 2.000 mísseis balísticos. Como eu disse, são mísseis muito perigosos, são mísseis que podem carregar até 1 tonelada de explosivos. Esses mísseis estão sendo destruídos, as fábricas de mísseis balísticos estão sendo destruídas pelo exército israelense, porque o Irã tinha tomado uma decisão para triplicar a quantidade de mísseis balísticos, todos eles voltados, direcionados para o território israelense. Nós estamos atuando também para destruir as usinas nucleares do Irã, para que ele não consiga ter êxito em seu programa nuclear. Tudo isso para que o Irã não continue sendo uma ameaça imediata para o exército de Israel. Esse foi o objetivo da guerra instruído pelo governo de Israel, e assim nós estamos atuando. Professor Marcos Vinícius de Freitas tem uma pergunta também para o Major Rafael. Pois não, professor? Seriam 2 perguntas, né? A primeira é por que existe a censura no Estado de Israel com relação àquilo que foi atingido de fato
pelos iranianos, né? Por que a comunidade internacional não consegue ver se houve de fato bases militares, alguma coisa assim, que os iranianos atingiram, porque isso a gente não tem informação nunca nesse processo. Eu sei que é sigiloso tudo isso, mas por que esta ausência de liberdade, por que essa censura nesse tipo de informação? Em segundo lugar, como o Nonato disse, para você ter certeza de que efetivamente o programa foi destruído, você precisaria fazer aquela bomba de bunker, né, que os Estados Unidos não estão justamente emprestando ou cedendo para Israel. Como é que vocês pretendem ter efetividade, ter certeza de que o programa vai parar, sendo que não vai se conseguir destruir de fato totalmente? Olha, em relação às informações, a limitação das informações é muito simples. O regime iraniano está o tempo todo verificando as informações que saem aqui do território israelense. Nós não podemos ajudar o regime iraniano que, infelizmente, eles visam áreas residenciais. Eles visam aqueles locais onde eles têm algum êxito, eles visam utilizar alguma defesa que não é absoluta do sistema de defesa israelense para continuar fazendo ataques e utilizar as informações para os seus objetivos de atingir áreas residenciais israelenses. E como vocês sabem, a defesa aérea é muito bem aprimorada, de alta qualidade, dos melhores sistemas de defesa aérea do mundo que Israel possui, mas ele não é aritmético, não dá uma defesa absoluta. E por isso, nós não podemos dar informações para nossos inimigos, para que eles saibam onde tiveram êxito em seus ataques, para que não possam, nesses mesmos locais, cometerem outros ataques. Então, por isso, nós precisamos limitar as informações onde os ataques do Irã têm êxitos o máximo possível, para não dar alguma informação que possa vir a causar mais vítimas no território israelense. Em relação à sua segunda pergunta, o exército israelense vem treinado há anos para essa guerra. Isso não é uma operação, é uma guerra. Tá? Então, nós temos capacidades para acabar com o programa nuclear iraniano, porque nós sabemos que a continuação do programa nuclear iraniano é colocar em jogo o futuro existencial do Estado de Israel. Então, nós já fizemos ataques, por exemplo, na usina de Natanz, onde tem uma destruição enorme na usina de Natanz, e em outras usinas nucleares também. Eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas sim, nós temos armamentos, nós temos capacidades. Não vou, logicamente, entrar em detalhes nesse momento. Nós estamos agindo em diversas frentes para alcançar esses objetivos, e nós vamos conseguir alcançar esses objetivos. Porque, eu volto a afirmar, nós não temos o privilégio de não ter sucesso nessa guerra. Vejam bem, vocês precisam entender, o Irã é um regime totalitário que diz claramente que Israel precisa ser destruído. O Irã tem um relógio em Teherã que tem uma contagem regressiva até 2040, que seria o último ano que o Estado de Israel pode continuar a existir. Nós não podemos permitir a junção entre o ódio descontrolado de acabar com o Estado de Israel, de apagar o Estado de Israel do mapa, e a capacidade de concretizar esse ódio e esse desejo. Nós não podemos permitir isso. Então, da mesma forma que fizemos isso em 81 no Iraque, fizemos isso em 2007 na Síria, nós precisamos fazer isso em 2025 também no Irã. Nós não temos outra opção. Major, mais uma pergunta do Fabrício Naitsky. O governo iraniano já afirmou que, caso Israel cesse os ataques, o Irã também cessaria, e isso poderia levar às negociações de um cessar-fogo. O que seria necessário para que o governo israelense decida parar os ataques também e levar essa discussão para a mesa de negociações? Essa é uma ótima pergunta, mas tem que perguntar para o governo israelense. Eu represento o exército israelense. Nós vamos atuar de acordo com as decisões do governo de Israel. Major, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse recentemente que o que os iranianos sentiram até agora não é nada comparado com o que vão receber nos próximos dias. O que exatamente ele quis dizer? O que ainda pode acontecer nessa guerra? Isso quer dizer que nós treinamos há anos para esse tipo de guerra. Nós temos planos bem estruturados
para essa guerra. Nós temos alvos bem definidos e nós estamos colocando em prática os nossos planos e nós estamos tendo sucesso absoluto em nossas ações no Irã e nós esperamos continuar dessa forma para que os objetivos da guerra sejam alcançados. Vejam bem, nós conseguimos, durante anos, talvez dezenas de anos, nós conseguimos atrasar o programa nuclear do Irã. Nós chegamos no momento que não teria mais possibilidade de atrasar o programa nuclear do Irã. O Irã estava a dias de de produzir 15 bombas atômicas. Então, nós não tínhamos mais como continuar as nossas ações, diversas ações que fizemos nos últimos anos para atrasar o programa nuclear do Irã. Então, nós precisamos agir com mão forte, com determinação, para que o programa nuclear do Irã, para que a intenção de triplicar os mísseis balísticos do Irã, para que essas decisões, para que essas intenções, para que essas ações do Irã não sejam colocadas em prática. Isso tudo que não falamos sobre a liderança do Irã entre os proxies aqui na região. O Irã é o pai do terrorismo do mundo. O Irã é quem financia, quem treina, quem arma, é quem passa informações para todos os grupos terroristas aqui na região. O Hamas na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica no centro de Israel, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano. Todos esses grupos terroristas são direcionados pelo pai do terrorismo do mundo, que é o Irã. Então o Irã é uma ameaça, não só para Israel, não só para o Oriente Médio, não só para seu próprio povo, mas para o mundo. O mundo ainda vai agradecer Israel para bloquear essa expansão do regime do Irã. Essa guerra é travada entre o bem e o mal, e o bem precisa vencer o mal. Conversamos com o Major Rafael Rosenstein, porta-voz do Exército de Israel, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia.